Bom pessoal, antes de tudo eu quero avisar vocês que esse é o primeiro vídeo que eu faço e eu gostaria que vocês visitassem o site cartolasfc.com. Aqui você encontra enquete, informações de jogadores que não entram em campo, fique de olho, e 3 times, que é o time da galera, o time do site e o time para ganhar cartoletas. Aqui você encontra a Liga Recôncavo, o Hall da Fama e algumas outras informações. Bom, vamos ao que interessa, análise dos jogos da 15ª rodada. Bom, aqui está a tabela de classificação: Atlético Mineiro líder, Corinthians segundo, Fluminense terceiro, Sport em quarto. Ocupando a zona de rebaixamento temos aqui o Santos, Vasco, Coritiba e Joinville. Vamos aqui ao primeiro jogo, Avaí e Atlético Paranaense. Bom, apesar do Avaí ter surpreendido aqui na última rodada, conseguindo um empate lá no Mineirão, o duelo contra o Atlético Paranaense deve ser um jogo bastante complicado. Nos últimos 5 jogos, o Avaí somou apenas 5 pontos, já o Atlético Paranaense somou apenas 6. Então, nesse jogo aqui eu estou acreditando mais no empate. Questão de um empate com gols, 1-1, algo assim. Os dois times ocupam o meio da tabela. E aqui nesse confronto aqui, o único jogador que eu apostaria é o meia Otávio, já que costuma sempre pontuar bem. Grêmio e Sport. Grêmio e Sport é um duelo complicado. Os dois brigam também pelo G4. Só que o Grêmio, como um Grêmio atua em casa, tem a possibilidade de ser vitorioso, né? As chances aumentam. Então nesse jogo aqui eu aposto um resultado magro do Grêmio, 1-0, 1-0, 0-0, 2-1. Vai ser um jogo complicado, apertado aqui. Aposto, mas ainda assim aposto no time do Grêmio. Aqui nesse duelo aqui eu só apostaria no atacante Luan do Grêmio e talvez no lateral Rafael Galhardo. Atlético Mineiro e Figueirense. Bom, esse jogo aqui teoricamente é o jogo mais fácil da rodada, né? Geral deve ir com o time do Galo, já que o Galo, jogando em casa, tem uma belíssima campanha: 5 vitórias, um empate, uma derrota. Só perdeu o clássico pro Cruzeiro. Então aqui eu apostaria num goleado do Atlético aqui, 2-0, 3-0, 4-0, por aí. Ainda mais que Figueira vem de 3 jogos sem vencer e 3 jogos sem marcar gols, né? Então, teoricamente vai ser o mais fácil da rodada. Com isso, tem bons jogadores aqui nesse duelo aqui que podem servir de aposta: Lucas Prato, Thiago Ribeiro, Leonardo Silva, Gemerson, Marco Rocha e Luan, né? Se ele realmente jogar, porque saiu machucado no jogo contra o Corinthians. Santos e Joinville. Bom, Santos e Joinville são 2 times que ocupam a zona de rebaixamento no Brasileirão. Porém, como o Santos joga na Vila Belmiro, a chance de vitória aumenta, né? Já que também enfrentou o Figueirense e goleou por 3-0, e o Joinville é o pior time do campeonato. Com isso, eu também aposto numa vitória do time do Santos nesse jogo aqui. Uns 2-0, 3-1, nessa pegada aí. Aí, aqui para a aposta, como o Ricardo Oliveira está suspenso, não joga esse jogo, Lucas Lima, Gabriel, o Erley, e o goleiro Vanderlei podem ser boas opções aí para o seu cartola. Chapecoense e Joinville. Bom, esse jogo aqui também é um jogo complicado. Os dois times vêm de derrota, né? A Chapecoense jogando em casa costuma dificultar as coisas para o seu adversário, né? É tanto que no último jogo em casa venceu o Grêmio. Já o Fluminense vem de derrota no clássico e a gente não sabe como é que vai se comportar depois dessa derrota, né? Como é que vai reagir. Mas ainda assim, eu aposto aqui no empate com gols, o vitória da Chapecoense. 1-1, aí 2-1, 1-1, 2-1 esse jogo aqui. Aí nesse jogo aqui, os únicos jogadores que eu apostaria o meio campo Edson, também que costuma roubar muitas bolas.
E os goleiros, né, da Chapecoense e Fluminense, já que esse jogo deve ser um jogo aberto, com bastante finalizações, então os goleiros devem ter bastante chance de fazer roubada de bola, ou defesa difícil. São Paulo e Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro. Os dois times decepcionaram na rodada, né? O São Paulo tomou 2-0 do Sport e o Avaí, e o Cruzeiro foi uma das decepções da rodada, que empatou em casa com o Avaí. Porém, o São Paulo tem 2 desfalques. Ganso e Luiz Fabiano não jogam por terem sido expulso. Já o Cruzeiro deve vir com o time completo. Só que a diretoria de São Paulo fez uma promoção de ingressos e o Morumbi deve estar lotado nesse duelo aqui. Como o São Paulo joga em casa e precisa da vitória, eu aposto também na vitória do Tricolor nesse duelo aqui. Questão de 1-0, 2-1. Na pior das hipóteses, um empate com gols, mas não acredito em vitória do Cruzeiro nesse jogo não. Né, nesse jogo aqui, se eu fosse apostar, eu poderia apostar nos atacantes. Alexandre Pato, no meia Bosquilha, que deve entrar no lugar de Ganso. E pelo Cruzeiro, eu poderia apostar no atacante Marinho, já que finaliza bastante, cobra faltas e costuma sempre finalizar. Agora os goleiros também podem ser boa aposta, né? Rogério Ceni, que costuma cobrar faltas e pênaltis, pode fazer o gol, deixar uma marca. E o goleiro do Cruzeiro, que pode ser bastante acionado e faz bastante defesa difícil, né? Então, fica aí as opções desse duelo aí. Ponte Preta e Inter. Esse jogo aqui vai depender da Libertadores, né? Se o Inter passar para a final, deve poupar alguns jogadores. Com isso, teoricamente, as coisas facilitam para a Ponte Preta. Mesmo assim, eu aposto no empate nesse jogo aqui. E assim, de opções de jogador aqui, nesse jogo aqui eu não apostaria em nenhum jogador para essa rodada. Coritiba e Corinthians. Bom, o Coritiba não sabe o que é vencer desde a 9ª rodada. Já são 5 jogos sem vencer. Por outro lado, o Corinthians emplacou 3 vitórias seguidas e já tem o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro, bico da liderança. Com isso, eu aposto na vitória do Corinthians nesse duelo aqui, já que o Coritiba não vem bem no campeonato e tá brigando e já é o vice-lanterna, né? Então eu aposto aqui na vitória do Corinthians, 2-1 Corinthians, 1-0. Então, na pior das hipóteses, um empate aqui. Não acredito na vitória do Coritiba nesse duelo não. Aqui nesse duelo aqui, a gente poderia apostar nos 2 laterais do Corinthians, já que vem pontuando bem o Wendel e Fagner. E quem sabe o atacante Wagner Love, né, que vem surpreendendo aí nas últimas rodadas. Goiás e Flamengo. Bom, pra mim esse jogo é o jogo mais aberto da rodada. Pra mim não tem favorito. Os dois podem sair vitoriosos. O Goiás, apesar de jogar em casa, não vem bem na competição. Vem de 2 derrotas. Já o Flamengo, depois da contratação de Guerreiro, são 3 vitórias em 3 jogos com o Guerreiro em campo, né? Então, esse jogo aqui eu acho muito complicado. Não tenho favorito, mas mesmo assim, se fosse para apostar, eu apostaria no empate. 1-1, 2-2, alguma coisa assim. Para esse jogo, se eu fosse apostar em alguém, eu poderia apostar no Felipe Menezes, do Goiás, no zagueiro Fred, ou até mesmo no goleiro Renan. Agora, pelo Flamengo, eu só apostaria no zagueiro Wallace, que vem roubando bastante bolas, e o atacante Guerreiro aí, que vem surpreendendo, 3 jogos, 3 gols. Então a fase tá boa, porque não continua apostando, né? Vasco e Palmeiras. Os 2 times vêm de vitória em clássicos. O Vasco venceu o Fluminense e o Palmeiras venceu o Santos. Porém, o Vasco ainda assim não vive bom momento na competição, né? Ainda briga para sair da zona do rebaixamento. Já o Palmeiras briga pelo G4, né? O Vasco só conseguiu 3 vitórias no campeonato, 2 em clássicos e venceu o Avaí. Eu aposto que pelo bom momento que o Palmeiras vem vivendo, eu aposto na vitória do Palmeiras nesse jogo aqui. Questão de 2-1, 2-0 Palmeiras. O ataque do Vasco não é um dos piores da competição.
Para esse jogo aqui eu apostaria no goleiro do Palmeiras, Fernando Praz, Egídio e em Rafael Marques. Para mim só esses 3 jogadores que eu apostaria. Então pessoal, essa aí é as análises dos jogos da 15ª rodada. Espero que vocês concordem. Se não gostar, deixa aqui o seu comentário embaixo para a gente poder ir aperfeiçoando. Valeu!